Pedro de Abelardo nasceu em Pallet, França, no ano de 1079, numa família que integrava a pequena nobreza. Em 1090, passou a estudar letras com Rosselino de Compiègne e, posteriormente, lógica com Guilherme de Champiox. Seguiu a carreira de professor e lecionou em várias escolas, como a Catedral de Notre-Dame, localizada em Paris. Em 1113, começou a estudar teologia com Anselme de Laon. Mais tarde, fundou uma escola em Santa Genoveva, na qual passou a exercer a livre docência. 2 anos mais tarde, ele começou um relacionamento amoroso com uma de suas alunas, Heloísa de Argenteu. Esse relacionamento era proibido devido ao cargo de clérigo que Pedro de Abelardo ocupava na Igreja Católica. O romance irá influenciar a trajetória de vida de Pedro e, consequentemente, sua produção intelectual. Depois de ser mutilado pelo tio de Heloísa, o mesmo ingressou no convento de Saint-Denis. A vida religiosa não impediu, porém, a perseguição de seus adversários, que o acusavam de heresia. No final da sua vida, já com problemas de saúde, o mesmo será condenado pelo Papa. Apesar da vida conturbada, Pedro de Abelardo deixou várias obras importantes para a filosofia medieval. Segundo pesquisadores, vários desses escritos tiveram a contribuição de Heloísa de Argenteu, com a qual manterá uma profícua comunicação escrita. Heloísa de Argenteu nasceu em 1090 na região de Paris. De origem nobre, seus primeiros estudos foram realizados num convento, onde se destacou pelo brilhante desempenho. Tal fato chamou a atenção de seu tio Fulbertot, cônego de Notre-Dame, que passou a financiar seus estudos e foi responsável por aproximá-la de Pedro de Abelardo, já conhecido na sociedade francesa da época como um importante filósofo e erudito. Apesar de perseguidos por seu relacionamento amoroso, Heloísa e Abelardo estabeleceram ao longo da vida uma profícua comunicação escrita, na qual debateram questões filosóficas, religiosas, éticas, entre outras. A partir dessa produção, constatou-se a influência que Heloísa teve no desenvolvimento da chamada Ética das Intenções, estudo que irá marcar a obra de Pedro de Abelardo. A obra Cartas de Heloísa e Abelardo. A obra é composta de 5 cartas trocadas entre Abelardo e Heloísa no século XII. A primeira carta é de Abelardo endereçada a um amigo, a qual Heloísa teve acesso e escreveu uma resposta. Inicia assim, então, uma troca de correspondência no qual eles debatem temas como amor, religião, ética e filosofia. Na primeira carta, Abelardo trata de uma parte da sua vida na qual se dedicou ao estudo da linguagem, da lógica e da ética. Conforme obtinha conhecimento, o mesmo foi afetado pela arrogância e se entregou a vários vícios, destacado no seguinte trecho da obra: Não ignorais o lucro material nem a glória que disso tirei, o renome vos deve ter informado. Mas a prosperidade sempre enfatua os tolos. A segurança material mina o vigor da alma e a dissolve facilmente entre as seduções carnais. Acreditei ser então o único filósofo sobre a terra. Nenhum ataque me parecia digno de temor. Eu, que até então havia vivido uma estrita continência, comecei a dar brida a meus desejos. Quanto mais eu avançava no estudo da filosofia e da teologia, mais a impureza de minha vida me afastava dos filósofos e dos santos. Mas o orgulho e o espírito da luxúria me haviam invadido. Cartas, página 70. Na sequência, o filósofo escreve sobre o relacionamento amoroso com Heloísa e da forma como o mesmo afetou sua trajetória de vida. Na tentativa de reparar o erro cometido, Abelardo casou-se com Heloísa, mas o ato não isentou o filósofo da ira vingativa de Fulbertot, que ordenou a sua castração. Perseguidos, o casal se afastou e resolveu seguir a vida religiosa. Em uma de suas cartas, Heloísa expõe que a opção pelo casamento foi um erro, uma vez que não diminuiu o ódio de seu tio Fulbertot, nem das pessoas que invejavam Abelardo por sua capacidade intelectual. Além disso, ela argumentou que o casamento é incompatível com a vida de um filósofo como Pedro de Abelardo. Pensa na situação em que uma aliança legítima te meteria. Qual a relação entre o trabalho da escola e os cuidados de um lar?
entre uma escrivaninha e um berço, um livro e uma roca de fiar, um estilete e uma pena e um fuso. Quem, então, meditando a escritura ou os problemas da filosofia, suportaria os vagidos de um recém-nascido, as canções da ama que o embala, a multidão barulhenta dos servos e servas, a sujeira habitual da infância? Cartas, página 86. Posteriormente, Abelardo escreve sobre a perseguição que continua a sofrer de parte de seus inimigos, que ocupam cargos na hierarquia da Igreja Católica. Uma de suas obras, um tratado de teologia chamado Da Unidade da Trindade, foi julgado num dos tribunais montado por seus adversários. Embora a Escritura não contestasse nenhum ensinamento religioso do catolicismo e afirmasse que Deus, e somente Ele, era o Pai Todo-Poderoso, o filósofo foi obrigado, no final de seu julgamento, a lançar o próprio livro ao fogo. Na sequência, Heloísa escreve a respeito da vida religiosa e das virtudes femininas desenvolvidas a partir do estudo das Escrituras. Tens uma ciência eminente, eu só tenho a humildade da minha ignorância. Melhor que eu, sabe quando tratados os pais da igreja já escreveram para a instrução, a direção e o consolo das mulheres santas, e que cuidados eles puseram em compô-los. Cartas, página 174. Em seguida, oferece algumas orientações do que seriam as virtudes femininas. A verdadeira grandeza humana não provém nem da riqueza nem da glória. Aquela é o efeito do acaso, esta da virtude. A mulher que prefere esposar um rico a um pobre, vende-se a ele e ama em seu marido mais os seus bens que a ele próprio. Aquela que em uma tal cobiça leva ao casamento merece um outro pagamento que não o amor. Ela se prende menos, efetivamente, a um ser humano do que às coisas. Se apresentasse a ocasião, certamente ela se prostituiria a um mais rico ainda. Cartas, página 177. Em outra carta, Abelardo glorifica a vida religiosa seguida por Heloísa, uma vez que Deus seria o único capaz de perdoar os ímpios. Na sua interpretação, as mulheres seriam vistas pelo amor pelo Ser Supremo, por Deus, uma vez que foram as primeiras a testemunhar as ressurreições. Heloísa contesta a graça divina ao afirmar que eles viviam felizes como amante, mas, ao se casarem e posteriormente abraçarem a vida religiosa, foram afetados por vários infortúnios. A Ética das Intenções, obra escrita por Pedro de Abelardo, filósofo e teólogo, é um dos aspectos que se destacam na história de amor entre ele e Heloísa de Argenteu. Abelardo defendia que a intenção é tão importante quanto o ato que dela resulta. Ele acreditava que o indivíduo é consciente de seus atos e, portanto, responsável por eles. Para Abelardo, o pecado provém não do ato e de suas consequências, mas daquilo que está no interior da pessoa e que Deus conhece, suas intenções, chamadas de afetos. Há uma vertente que entende que Luísa participou da construção da ética das intenções. Para ela, nada do que acontecia fora do corpo podia ser considerado um pecado, sem que a alma tenha sido corrompida por um desejo do mal para realizar tal ato, atingir esse resultado. A intenção precisaria existir para que o pecado acontecesse, e não somente o resultado. Essa lógica é aplicada por Heloísa à sua própria trajetória. Em uma das cartas, ela explicita que seu arrependimento por ter casado com Abelardo, enquanto entende ter sido sua culpa todo o mal que a ele se sucedeu. Contudo, Heloísa identifica a falta de intenção como a inexistência de um erro em relação a Abelardo. Ainda que os resultados tenham sido os piores, nunca houve um desejo de que ocorresse. Para Abelardo, o pecado seria o consentimento interior aos vícios. Ele seria o elo entre o vício e a necessidade, de acordo com uma decisão individual. Por isso, se trata da intenção de pecar, para além do resultado externo do pecado. Abelardo morreu em 1142 e foi enterrado no Paráclito. Heloísa faleceu em 1164 e seus restos mortais foram depositados ao lado de Abelardo, e desde então permanecem juntos por mais de 8 séculos. Após diversas mudanças de local, os eternos amantes medievais se encontram hoje em um cemitério de Paris.